sou o professor Guilherme e esse é o primeiro vídeo, o vídeo introdutório de trigonometria. Esse é um curso rápido e fácil para quem quer aprender realmente a trigonometria. Ele será dividido em 6 vídeos, onde no decorrer desses vídeos iremos apresentar a trigonometria no triângulo retângulo, a circunferência trigonométrica e algumas funções trigonométricas. Dentre elas, temos algumas razões e relações bem importantes na trigonometria. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a trigonometria relacionando ele com o triângulo retângulo, certo? De início, vamos falar sobre o que é um triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo, vindo da geometria, ele passa a ser o quê? Um polígono de 3 lados, correto? E 3 ângulos, certo? Para ser um triângulo retângulo, ele necessariamente precisa ter um ângulo reto, certo? Bom, como a gente pode ver, temos um triângulo retângulo aqui, onde este ângulo aqui se refere-se ao ângulo de 90 graus, tá bom? Num triângulo retângulo existem 3 lados que são bem importantes a gente salientar e dizer sobre eles, que são eles: a hipotenusa, que é o lado maior desse triângulo retângulo, ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Será este lado aqui destacado em vermelho, certo? Temos os catetos, o cateto verde e o cateto azul em relação a este ângulo aqui de 90 graus, tá bom? Para a gente fixar realmente na trigonometria, a gente vai utilizar de um dos ângulos desse triângulo, tá bom? Só que vamos pegar esse ângulo aqui diferente do ângulo de 90 graus, tá bom? Vamos pegar esse ângulo aqui de 30 graus. Relacionando a hipotenusa, o cateto e o outro cateto que a gente acabou de falar que existe no triângulo retângulo, a gente vai ter o seguinte em relação ao ângulo de 30 graus. Temos que existe um cateto que será oposto a ele, certo? O cateto verde do triângulo retângulo, ele está sendo oposto ao ângulo de 30 graus, certo? O cateto oposto, ele está tendo uma visão para o ângulo de 30 graus, ou de 30 graus está olhando para o cateto oposto, certo? E teremos o cateto adjacente, que ele estará adjacente a esse ângulo de 30 graus, ou seja, ele será um lado que forma esse ângulo de 30 graus, tá bom? E a hipotenusa será a hipotenusa, normalmente. Vendo isso, temos as razões trigonométricas a partir desse ângulo de 30 graus, tá bom? A gente pode definir sendo o seguinte: o seno deste ângulo de 30 graus, repetindo, o seno deste ângulo de 30 graus será o quê? Será a medida do cateto oposto, que está destacado em verde, sobre a hipotenusa, que está destacada em vermelho, certo? Repetindo, o seno deste ângulo de 30 graus será o cateto oposto, destacado em verde, sobre a hipotenusa, que destacado em vermelho, como a gente pode ver nesta razão aqui, ó, certo? O cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Colocando os valores, temos um resultado aqui, certo? Note que, independentemente do triângulo que eu tiver retângulo, o seno do ângulo de 30 graus, será sempre o mesmo, 0,5, certo? Independentemente do triângulo retângulo que eu tomar, o valor será o mesmo do cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Com isso, a gente pode também definir
o cosseno deste ângulo de 30 graus. O que seria o cosseno deste ângulo de 30 graus? Já que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, definiremos o cosseno sendo o outro cateto sobre a mesma hipotenusa, tá bom? Então, o cosseno desse ângulo de 30 graus aqui será nada mais do que o cateto adjacente ou cateto que forma esse ângulo de 30 graus que está do lado, certo? Sobre a nossa hipotenusa, aqui em vermelho. O cateto adjacente, esse lado em azul, sobre a hipotenusa, este lado em vermelho, tá bom? Temos aqui, ó, cateto adjacente é azul sobre a hipotenusa. Esta é a razão que relaciona o cosseno de tal ângulo, tá bom? Aqui temos o cosseno de 30. Temos 4,75, que é o tamanho desse cateto adjacente, e temos 5,48, que é o tamanho dessa hipotenusa, tá bom? Temos um valor aqui relacionando essa razão. Novamente, a gente pode ver que, independentemente do triângulo retângulo que eu obtiver, sendo que tenha o ângulo de 30 graus, tá bom? O cosseno desse ângulo de 30 graus sempre terá o mesmo valor, 0,85, tá bom? Independentemente do tamanho do cateto adjacente e da sua hipotenusa, tá bom? Definimos o seno e o cosseno, tudo bem? Vamos definir agora a tangente. A tangente nada mais é do que relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente, certo? No seno a gente tinha uma razão. No cosseno a gente também tinha uma razão. Então na tangente a gente também deve ter uma razão. Só que essa razão vai relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. Desculpe, pelo cateto adjacente. Da seguinte forma, que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Cateto oposto em verde sobre o cateto adjacente em azul, relacionado com o ângulo de 30 graus, tá bom? Note que ele vai determinar um valor aqui, ó, 0,58. Novamente, independentemente do triângulo retângulo que eu tomar, basta ele ter o ângulo de 30 graus, a tangente desse ângulo de 30 graus será sempre 0,58, independentemente do valor dos catetos, certo? Ficou claro isso aí? Espero que tenha ficado claro, é exatamente isso. Bom, a gente pode colocar as três relações aqui para que a gente possa dar uma observada mais legal nisso. Note que o seno, o cosseno e a tangente destes ângulos tendo aqui o seno, o cosseno e a tangente, a gente pode ver como eles se comportam ao mesmo tempo quando a gente mexe esse triângulo retângulo, certo? Bom, a gente pode ver que os valores eles só mudam na razão, mas no resultado em si eles permanecem, certo? Eles sempre permanecem. O seno de 30 ele sempre vai ser aquele valor, o cosseno de 30 também será aquele valor e a tangente de 30 também será aquele valor, certo? Bom, aqui a gente pode realmente variar o ângulo, aí que está o ponto-chave. Quando eu vario o ângulo, aí que o valor do seno, do cosseno e da tangente que vai variar também, tá bom? Ó, prestem atenção. Eu coloco, vamos supor aqui, o ângulo de 45 graus. Note que o seno já mudou, o cosseno já mudou e a tangente também. Perceba também que nesta relação, o seno de 45 graus, ele é um determinado valor, 0,71. E o cosseno de 45 graus também é 0,71. No caso, quando se relaciona seno e cosseno com o ângulo de 45 graus,
eles têm o mesmo valor, tá bom? O seno e o cosseno de 45 graus, eles possuem o mesmo valor. Já a tangente, ela é bem especial porque nesse ponto do 45, ele é 1, certo? A tangente de 45, ela nada mais é do que 1, tá bom? A gente pode ir variando o ângulo e ver que os valores, eles também mudam, tá bom? Então, o que a gente fixou aqui, que o seno e o cosseno e a tangente, elas dependem do ângulo para que o valor dela varie, certo? Se o ângulo é fixado, independentemente de qual for o triângulo retângulo, o seno e a cosseno e a tangente terão um valor fixo, tá bom? Certo? Repetindo, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Vamos denotar agora aqui alguns ângulos que são bem importantes para o entendimento da trigonometria. É bastante comum que você vá se deparar com algumas questões, alguns exercícios ou até relações que tragam esses ângulos, que são conhecidos como ângulos notáveis na trigonometria, certo? São ângulos que são os mais usuais e que todo mundo que cabe a estudar a trigonometria precisa realmente saber desses ângulos, tá bom? Como vimos lá atrás, quando estava fixado o ângulo de 30 graus, tá bom? A gente viu que o seno nada mais é do que 0,5, o cosseno é 0,87 e a tangente é 0,58. Bom, os números que representam realmente esses valores na tabela do ângulo notável, nada mais é do que, perceba aqui, ó, estamos usando o ângulo de 30 graus, certo? Então, o seno deste ângulo de 30 graus é 1/2, certo? Podemos olhar aqui. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, certo? Se a gente mexer para o 45, a gente pode notar que o seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Estes dois valores aqui são iguais, pois, como eu já tinha dito, os dois valores deste ângulo em seno e cosseno têm o mesmo valor, certo? Já em 60 graus, a gente pode perceber que o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1/2 e a tangente é só raiz de 3, certo? Então temos que o seno, nos ângulos notáveis, o seno é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Note que o cosseno é basicamente o inverso do seno. O seno é da esquerda para a direita, o cosseno é só você inverter da esquerda para a direita. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, certo? Já a tangente, ela é um pouco mais diferente das outras, mas também é fácil de perceber ela. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, certo? Espero que tenha fixado bastante essa aula e tenha sido proveitosa e muito obrigado pela atenção.